de acordo com um sistema definido por matérias e distribuído em disciplinas autônomas, né? A sistemática, ela separa a palavra de Deus por matérias. É igual uma escola, né? Matemática, inglês, biologia, geografia. Cada tema tem um ensinamento, um estudo. Aprende-se alguma coisa. Na geografia a gente vai aprender sobre os países, sobre Planalto, planície. A história já é sobre a construção de lá de trás até os dias de hoje, como é que foi feito, como é que o mundo, o que foi passando de geração em geração, o que foi se aprendendo, o que foi construído, como se fazia um café, como se tratava uma fazenda, como era antigamente, né, ali o forno de barro, é tudo história, né? No tempo antigo era assim, as fazendas, né, aqui era tudo mato, era uma casinha aqui, uma ali, daqui a pouco foi se construída, então é história. A história, né, então assim, na escola a gente aprende inglês, outras línguas, então é separado por matérias, né? Então a teologia sistemática, ela tem um sistema que separa, né, cada ensinamento acerca de alguma coisa. E o sistema da teologia, né, a teologia sistemática, ela vem a separar as doutrinas. Aí vamos lá, teologia, doutrina de Deus. Cristologia, doutrina de Cristo. Paraquiletogia, doutrina do Espírito Santo. Bibliologia, doutrina da Bíblia. Angelologia, doutrina dos anjos. Antropologia, doutrina do homem. Amatiologia, doutrina do pecado. Soteriologia, doutrina da salvação. Eclesiologia, doutrina da igreja. E escatologia, doutrina das últimas coisas. De acordo com o teólogo anglicano William Henry Thomas, a teologia é a expressão técnica da revelação de Deus. A teologia é a expressão técnica da revelação de Deus. Então, podemos ver que a teologia, né? Deus, logia, ciência. Então, vamos colocar a ciência de Deus, né? Teologia quer dizer a ciência de Deus. É a expressão técnica da revelação. É algo muito profundo, algo muito verdadeiro. É algo assim, nos ensina os pontos-chave, né? Técnico é algo muito concreto, né? Essa é a palavra. Então, a teologia, ela nos ensina algo concreto, algo que não tem dúvida, algo que não é meias verdades, né? É algo muito sabedor, né? O técnico, ele está além, está acima, né? Se a gente trazer para os dias de hoje, alguém que é técnico, ele tem um estudo mais aprofundado, tem uma sabedoria maior, vamos dizer, dentro dos parâmetros. Então, até hoje, a teologia, ela tem um ensinamento muito mais aprofundado, né? Muito mais, assim, a gente pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, podemos buscar conhecimento, simplesmente orando, e o Espírito de Deus, ele vai revelando a palavra. E ele vai nos dando sabedoria. Só que quando nós buscamos a teologia, que é a ciência de Deus, nós vamos se aprofundar mais. É algo mais concreto, algo mais técnico, algo mais verdadeiro, é algo que não nos dá dúvidas, né? Não tem como trazer dúvidas ao coração. Então, a teologia é a expressão técnica da revelação de Deus, né? Revelação, a palavra revelação é algo exposto. Então, a teologia é a expressão técnica da exposição de Deus. Vocês estão entendendo? Algo técnico, algo mais aprofundado, algo mais sábio, algo que nos traz mais certeza, mais conhecimento, mais confiança sobre a expressão de Deus, algo expressado, expressivo de Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Faz parte da teologia examinar todos os fatos espirituais da revelação. Faz parte da teologia examinar todos os fatos espirituais da revelação, calcular o seu valor e arranjá-los em um corpo de ensinamento. Vejamos. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. Número 2. Não tem um número. Glórias a Deus. Origem do termo teologia. O termo teologia foi usado pela primeira vez por Platão, no Diálogo, na República, para referir-se à compreensão da natureza divina de forma racional, em oposição à compreensão literária própria da poesia, tal como era conduzida pelos seus conterrâneos. Mais tarde, Aristóteles empregou o termo em numerosas ocasiões com dois significados: teologia, como ramo fundamental da filosofia, também chamada filosofia primeira, ou ciência dos primeiros princípios, mais tarde chamada de metafísica por seus seguidores; e 2, teologia como denominação do pensamento mitológico imediatamente anterior à filosofia. O teólogo protestante suíço Karl Barth definiu a teologia como um falar a partir de Deus. Então está relacionada a Deus, né? Teologia, a ciência de Deus, ou ciência dos primeiros princípios, como alguns filósofos quis assim classificar, né? Glórias a Deus e aleluia. A importância da teologia. O que nós estamos lendo hoje é sobre a doutrina sistemática. Foi falado que a doutrina sistemática ela é um sistema, né, teológico que ela separa, glórias a Deus, aleluia, ela separa, é definida por matérias distribuídas em disciplinas autônomas. E aí foi falado aqui quais são essas matérias, né? O sistema teológico, ele é separado por matérias, como falamos. Teologia, doutrina de Deus, teologia, doutrina de Cristo, Pai, teologia, doutrina do Espírito Santo, e assim vai, que já desce. Então aqui ela começa o sistema teológico, ele começa a definir, né, glórias a Deus, aleluia, sobre cada matéria, ele tem uma explicação, ele tem um aprofundamento. Então traz exemplos de alguns filósofos, cientistas, alguns estudiosos da época, né? Oh, glória a Deus, aleluia, que estudaram a natureza de Deus, que estudaram a ciência de Deus, né? Que procuraram conhecimento, né, da parte de Deus. E aqui o que nós lemos sobre a origem do termo teologia, porque a Bíblia ela não tem essa palavra teologia, não tem. Você vai procurar de Gênesis e Apocalipse, ela não tem. Isso aí foi o termo que os estudiosos buscaram com conhecimentos lá de trás, né, com palavras do hebraico, aramaico, todo tipo de estudo, para chegar numa palavra que simplifica o estudo. Teologia, curso de teologia, básico, médio, avançado, doutorado, né? Glórias a Deus, aleluia. Então chegaram na palavra. Como que eles chegaram nesse termo, né? Esse termo de palavra. Primeiro, teologia, quer dizer, do grego telos, que significa Deus, e logia, ciência. Então eles associaram a ciência de Deus, o conhecimento de Deus, a doutrina de Deus, e aí pegaram esta palavra para que venha ter uma origem de curso, de ensinamento, de busca, de entrega, né? A gente poder ter algo para agregar sobre um estudo. E aqui vai falar sobre a origem do termo, né? O termo teologia, a origem, foi usado pela primeira vez por Platão, no Diálogo à República, né? Para referir-se à compreensão da natureza divina de forma racional. É por isso que alguns pregadores vão pregar em alguma palavra, não me recordo aqui, que diz que o culto ele tem que ser racional, tem que ser com entendimento. Nós temos que entender o culto, né? Glórias a Deus, o cientista aqui, né? Ele referiu-se à compreensão da natureza divina de forma racional. A natureza divina, quem é essa natureza? A natureza de Deus. A natureza espiritual, a natureza divina, Deus. Então, a natureza de Deus, de uma forma racional. Como que nós, no culto, dentro de um culto, como que nós vamos entender sobre a natureza divina, conhecimento, o que ele está expressando, o que ele está dizendo, o que está sendo falado, como que está sendo expressado, né? Como que está sendo colocado, o que nós podemos entender. Porque, irmãos, uma coisa é fato, a gente vem para o culto
a gente vem para entender o culto, a gente quer entender o que está sendo pregado, o que está sendo falado, o que está sendo revelado, porque ninguém vem ao culto para simplesmente sair aqui com dúvidas, com a cabeça embaralhada, cheio de perguntas e não tem resposta. Ninguém vem. Eu não vou sair da minha casa para vir para o culto, para sair daqui mais embaralhada ainda, sem resposta, né, sem entender o que aconteceu, seja no culto racional. Não estamos entendendo a racionalidade divina. O que Deus quis expressar diante de um culto, o que Ele quis falar, o que Ele quis cobrar, o que Ele quis exortar, o que Ele quis corrigir. Então, por isso o culto ele tem que ser racional, tem que ser um culto racional, com entendimento, raciocínio. Vamos raciocinar o culto, da hora que entramos para a hora que saímos. O que está sendo pregado, o que está sendo falado, está de acordo com o que foi lido, está de acordo com o que Deus está expressando, o louvor, ele se encaixa no culto. Eu acho muito lindo, quando a mensagem ela já está no coração do profeta. Isso já aconteceu comigo. Você vê que Deus está sincronizado ali. Por quê? Porque você sai de casa e Deus te entrega uma palavra. E aí você medita essa palavra para poder pregar no culto. E aí quando você chega no culto, você dobra o joelho, você começa a orar, falar com Deus, e aí você vai meditando na palavra, esperando a sua hora de pregar, e de repente tem uma oportunidade de louvor. E aí de repente aquela pessoa que vai louvar, o hino ele se encaixa com a palavra. E aí você fala a confirmação de Deus. Muito lindo o que está sendo louvado e o que será pregado. Então podemos ver que Deus ele já começou a falar desde o início e vai falar até o fim. Então nós vamos raciocinar este culto para a gente poder entender o que está sendo expressado dentro deste culto. O que muito acontece no dia de hoje é as pessoas entrando e saindo e não entendendo nada, levando para casa milhões de dúvidas que muitas das vezes eram para ser reveladas as suas perguntas com respostas dentro do próprio culto. E ele sair daqui já com a certeza de que Deus falou, com a certeza de que Deus se expressou, com a certeza de uma direção que ele precisa tomar para resolver aquele problema. Às vezes entramos nos cultos, saímos dos cultos e nada acontece na nossa vida porque não raciocinamos. Não é com entendimento, não é com raciocínio. Nós temos que ter um culto racional, nós temos que analisar o culto. Tem muita gente engolindo coisas, né? Buscando, cultuando e se alimentando de muita, vamos dizer assim, muita comida ruim, que não está saciando a sua fome. E aí ele coloca a culpa na igreja. Mas às vezes não é a igreja que é culpada. Às vezes não é o ministro que é culpado. O ministro está dando o seu melhor ali, está se expressando de uma maneira muito explicativa. Ele está sinalizando de várias formas o que Deus está falando, e ele vai trazendo um conteúdo de uma mensagem, e a gente vai entender. Só que tem pessoas que não raciocinam, não tem um raciocínio, não tem um entendimento, não busca cultuar como se dizer assim, palavras às vezes fogem da mente, meus irmãos. Não busca cultuar prestando atenção no que está sendo feito durante o culto. Qualquer coisa chama a minha atenção. Qualquer coisa que acontece, eu viro para um lado, eu viro para o outro, é risada, é conversa. Isso atrapalha, isso tira o raciocínio do culto. Isso você acaba não entendendo. E culto é feito de detalhes. Muitas das vezes Deus fala, quando você menos espera, a resposta vem. De repente você está ouvindo a palavra, de repente numa simples expressão do ministro, a resposta ela vem. É por isso que nós temos que raciocinar o culto. Antigamente era, por isso que o salmista Davi, glórias a Deus, aleluia, perdão, o salmista Davi não. A palavra de Deus ela vai dizer, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. O que ele quer dizer, guardar os teus pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus? É você focar a sua atenção voltada ao culto. Nada tira a minha atenção, nada pode distorcer a minha atenção. Eu não posso dar importância ao que está acontecendo à minha volta, porque eu estou focado ao culto, estou raciocinando o culto, eu estou buscando as minhas respostas diante do culto. Então eu preciso estar apercebido ao culto, e não muitas das vezes não acontece dessas formas. E eu não digo somente aqui no Inácio Monteiro, meus irmãos. Não, qualquer igreja que nós vamos aí, até igrejas que eu mesmo vou pregar,
E a gente que está aqui no altar, a gente tem a visão ampla, a gente observa tudo. Mesmo na administração, o Espírito Santo ele não tira a consciência de ninguém. Eu posso estar pregando aqui, eu posso estar falando em mistério, eu posso estar sendo muito usado por Deus, eu estou vendo tudo o que está acontecendo de volta. E não é somente aqui no Inácio Monteiro, mas em outras congregações que nós vamos pregar. O que mais acontece é o povo desapercebido. É o povo desapercebido. É muita brincadeira na hora do culto, muita conversa na hora do culto, é muito anda para cá, anda para lá. Né? O povo que mais tem sede é o povo de Deus. Né? É a hora do culto, é o que mais se toma água, principalmente eu. Eu fico sem tomar água o dia inteiro, irmãos. Chega à noite aí uns 10 copos aí, mas eu uso o mesmo copo, né? Para não dizer que o pastor está estragando, não. Mas toda hora eu estou ali, enchendo. Uma vez eu saí do culto, fui ali na casa do irmão Júnior, foi levar a Santa Ceia ali para o pastor João. Aí ele pegou e falou assim: pastor, não tem nada para oferecer não, eu ia te oferecer água, mas eu acho que você já bebeu bastante lá. Eu acho que você não vai querer. Eu falei: não, irmão, fique em paz. Eu falei: não, irmão, fique em paz. Daí eu dei risada, na verdade, né? Mas pode ver, o que mais se faz no culto é beber água e ir ao banheiro. Passa, né? Passei para lá, passei para cá. E uma vez eu vi um vídeo, eu achei interessante, e para muitos é ignorância, se for falar aqui, o pastor Gilson vai, né, ser ignorante. E é uma grande verdade, o pastor ele estava muito bravo, numa vigília. E aí ele pegou a palavra e ele falou: irmãos, vamos fazer assim, acho que o irmão já viu. Já temos a chimulê. Vamos fazer assim, irmãos, né? Os irmãos querem ir no banheiro, já vai no banheiro logo. Os irmãos querem beber água, já bebe água logo. O irmão que vai trazer minha água, traz minha água, é rápido. O irmão que vai fazer isso, vai fazer aquilo, já faz tudo rápido, porque não vai entrar na palavra, meus irmãos. E aí tem que prestar atenção, os irmãos têm que ficar voltados. Não. Aquele que quer ir embora, vai embora logo, não vai fazer cara. Ele falou a verdade, só que para muitos é ignorância. Está humilhando o povo. Não, irmãos, não é uma verdade. Você que fica aí atrás, né, que tua vigília vai ficar de beijinho atrás da igreja, eu orar para Deus te matar. Isso é uma verdade, irmãos. Por quê? Porque as pessoas antigamente tinham muita santidade no crente, hoje não há mais. Hoje o crente, ele já, vamos dizer, ele já não tem tanta entrega como era antes, já não tem tanta busca como era antes. Hoje o culto virou para muitos, não estou dizendo aqui, tá, irmãos? Eu vou generalizar. Para muitas igrejas, é como se fosse um shopping center, um lugar de passeio, um lugar de diversão, um lugar de descontração. Não é mais um lugar de guerra, um lugar de busca, um lugar de entrega. É um lugar que você se doa, um lugar que você recebe, um lugar que você se fazia, um lugar que você enche. Não é mais. Virou um shopping center, virou um passeio, uma diversão, um parque de diversões. As pessoas acham que entrar em grupo é parque de diversão, acham que virar obreiro é coisa fácil, acham que ser pastor é o mais tranquilo. Não, nosso negócio é guerra, só que as pessoas precisam entender. Nos dias de hoje é aquele evangelho light, né? Então está se ensinando aí um evangelho light, onde tudo se pode, onde tudo deve, onde tudo está certo, onde não tem-se mais compromisso com nada, você está entendendo? Então as pessoas elas acabam fazendo o quê? Elas acabam flutuando de qualquer maneira. Aí já não tem raciocínio, já não é racional. Já é algo que eu vou lá para poder ver a pessoa, conversar, bater papo, dar risada, porque é bom, é legal, é um lugar divertido. A igreja não é diversão para mim. A gente pode ter os nossos momentos de concentração, os nossos momentos de risada, de brincadeira. Eu estava conversando com o Eliseu ontem, e só um parênteses aqui, né, não fugir da palavra, só agregando. Estava conversando com ele ontem e estava dizendo: muitas vezes na hora do culto, irmãos, a gente ali fala um algo, outro bate um papo, ali conversa coisa rápida, rapidinho ali na porta, tudo. Eu vejo o irmão conversando com o outro no banco, tal, coisa rápida, tudo tal, mas não era para ser assim. Só que muitas das vezes a gente faz um movimento após o culto, que é para a gente poder ter essa liberdade de conversar, de brincar, de dar risada, de se expressar, de trocar ideias, né? De trocar experiências. Por isso que vai haver o domingo que vem esta pequena confraternização após, para a gente poder ter esse tempo de estar mais se achegado um ao outro e poder conversar. Porque na hora do culto não dá, nós se conhecemos, uns conhecem os outros, eu conheço vocês, vocês me conhecem. Nós se conhecemos, mas na hora do culto não dá. E na hora de ir embora, a gente vai ficar na porta de igreja batendo papo um bom tempo. Então, por isso que acontece essas pequenas manifestações, concretizações, para que isso aconteça. Estava conversando com o Eliseu ontem, porque na hora do culto não dá para conversar.
passear, bater papo, isso serve para mim também. Tira o raciocínio. Aí já não é um ponto racional. Já não é um ponto de entendimento, que eu não estou entendendo nada. Se eu estou distraído, que entendimento que eu tenho? Se eu estou distraído, qual é o raciocínio? Se eu estou distraído, batendo papo com o meu irmão que foi pregar no altar, talvez a pessoa chegue e fale assim: opa, pastor, igual muitas das vezes o Ricardo já me pegou. Já me pegou, eu estava ali desapercebido ali e tal, e estava conversando aqui, daqui a pouco ele bateu, pastor, qual é a palavra? Eu olhei para ele e falei: qual é a palavra? Não, peraí. Aí eu vou ali, tem o Ezequias, o Celso, o Isaías, eu bato o ombro e falo: qual é a palavra? Às vezes fala, então, desapercebido. Você está entendendo? Está ali, batendo papo. Então, como raciocínio não é isso. O raciocínio você está ligado do começo ao fim. Você está entendendo? Então, aqui o filósofo Platão, no Diálogo à República, para referir-se, né, à compreensão da natureza divina de forma racional, em oposição à compreensão literária própria da poesia, tal como era conduzida pelos seus contemporâneos.